Eu juro que eu não ia gravar esse vídeo, mas certas coisas na minha vida me dão gatilhos emocionais, não por conta das opiniões compartilhadas, se bem que nesse caso nem é opinião. Eu quero deixar bem claro, isso não é opinião, isso é ausência de opinião. Mas pelo fato de algumas pessoas simplesmente não terem a capacidade de analisar os fatos e alinhar suas opiniões com a realidade dos fatos. Vamos lá. Eu sou inscrito no canal Splash and Go do Rodrigo, gosto muito do trabalho do cara. Ele é um dos caras que mais entendem de Fórmula 1, porque assim como eu, ele assiste Fórmula 1 há mais de 3 décadas. Só para vocês terem uma ideia do quanto que eu gosto de Fórmula 1, eu assisto essa bagaça desde 1983. As minhas memórias, as primeiras memórias de ser vivo remetem ao título do Piquet lá nos Estados Unidos, a primeira vitória do Senna, a corrida de Mônaco de 84, que o Senna foi garfado. Enfim, essas são as minhas primeiras memórias de ser humano vivo. Eu sentado em frente da televisão assistindo Fórmula 1. E eu assisto esse troço há quase 4 décadas. Ano que vem será o meu 40º ano ou 40ª temporada assistindo Fórmula 1. Ou seja, eu não sou a geração Drive to Survive, o Rodrigo não é a geração Drive to Survive, então a gente fala da categoria com um pouco de propriedade. Quero deixar bem claro que eu não tenho absolutamente nada contra o Rodrigo, o problema não é o canal Splash and Go. Só que o Rodrigo compartilhou uma informação de uma das conversas que ele tem os grupos de WhatsApp, o grupo Paddock Pass, que você paga a assinatura do canal, você tem o acesso ao grupo de WhatsApp, onde conversa sobre Fórmula 1 e sobre diversas coisas que ali tá rolando dentro do grupo. E quem sabe eu até me torne assinante do canal do Rodrigo, do Splash and Go, só para poder entrar nessas conversas e colocar fogo no parquinho. Pois bem, o Rodrigo, num dos cortes da live dele do último domingo, que foi a live do GP do México, ele estava comentando sobre algumas coisas que eram comentadas dentro do grupo de WhatsApp dele, e aí ele compartilhou a pérola que alguém publicou lá no grupo, onde um cidadão, que eu não sei quem é, mas claramente tem, no mínimo, dificuldades em perceber a realidade dos fatos ou alinhar as suas opiniões com os fatos apresentados, comparando Sérgio Pérez com Lewis Hamilton. E assim, insinuando que dava para dizer que Sérgio Pérez estava melhor que o Hamilton, era melhor que o Hamilton em alguma coisa. Esse é o tipo de declaração que me dá gatilho mental. E eu não quero dizer exatamente o que eu estou pensando sobre esse tipo de opinião, porque eu já vi canal do YouTube que cobre Fórmula 1, ou que opina sobre Fórmula 1, que fez uma bela distorção de narrativa sobre o desempenho do Lewis Hamilton em comparação com o George Russell. E isso porque Hamilton claramente foi pior que o Russell no ano passado, mas nesse ano, curiosamente, coincidência ou não, Hamilton está na 3ª posição do campeonato, 20 pontos atrás do Pérez, faltando 3 corridas. Se ele continuar a ganhar 18, 16 pontos por corrida, ele ultrapassa o Sérgio Pérez e se torna vice-campeão do mundo, dirigindo uma Mercedes que é muito irregular. Vice-campeão do mundo para Lewis Hamilton. É isso que eu acho que vai acontecer. Então vamos lá, com muita calma nessa hora. O que mais o Hamilton tem que fazer para provar o seu valor para algumas pessoas? É engraçado como tiram o mérito do Lewis Hamilton por causa do carro, e aí quando você vai adotar o mesmo critério para, sei lá, vou pegar um piloto aleatório aqui, Max Verstappen, a gente tem o inverso da narrativa, porque Max Verstappen é como se fosse o super-homem pilotando uma nave alienígena, como é o caso da Red Bull 19, que é o que está acontecendo esse ano, e o Lewis Hamilton é um piloto questionável, não é tudo isso, a Mercedes carregou ele nas costas. O que mais o Hamilton precisa fazer para provar o seu valor? O que mais ele precisa conquistar? Eu sei que para o Lewis Hamilton é uma luta atroz
sendo o piloto que ele é, numa categoria elitista como é a Fórmula 1, preconceituosa como é a Fórmula 1. Eu sei o quanto que é difícil. E como homem negro eu posso dizer que para nós negros a gente tem que fazer 7 vezes mais do que qualquer branco para ter o nosso valor reconhecido. Eu passo por isso todos os dias. Lewis Hamilton fez isso literalmente, 7 títulos mundiais. E isso porque a gente está falando de uma carreira que começou em 2007, ou seja, se eu não faltei nas aulas de matemática, Lewis Hamilton vai concluir a sua 16ª temporada na Fórmula 1 e tem 7 títulos mundiais. Esse homem tem mais de 100 poles, 103 vitórias, 197 pódios. 1/3 das corridas dele foram vitórias. E assim, para aqueles que argumentam que o Hamilton só venceu porque tinha o melhor carro, eu quero que vocês me apresentem todos os títulos que o Valtteri Bottas conquistou na Mercedes e mais, todos os títulos que o Nico Rosberg conquistou na Mercedes enquanto disputou pau a pau com Lewis Hamilton. Um título para o Rosberg, né? E o Rosberg saiu tão traumatizado desse título que 3 ou 4 dias depois da conquista ele anunciou a aposentadoria porque ele disse com todas as letras que ele não ia conseguir vencer novamente. Isso. Lewis Hamilton enfrentou na mesma equipe Fernando Alonso. Fernando Alonso sucumbiu para Lewis Hamilton na temporada de 2007. Tanto que Alonso apelou ameaçando o Ron Dennis de dedurar o escândalo da espionagem em relação à Ferrari porque não estava conseguindo vencer Lewis Hamilton na pista. Chegou neste nível. E assim, quando a gente olha também para o fato de Sebastian Vettel, 4 vezes campeão do mundo, afirmar com todas as letras o meu maior adversário foi Lewis Hamilton. O que mais o Hamilton tem que fazer? Eu acho incrível a criatividade das pessoas, ou no caso a ausência de pensamento, a ausência de raciocínio, porque sinceramente, comparar Lewis Hamilton com Sérgio Pérez é incapacidade de raciocinar. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o Sérgio Pérez. Apesar das coisas que eu disse no vídeo de domingo do GP do México, que eu classifiquei o Sérgio Pérez como a pessoa mais burra e incompetente da Fórmula 1 em 2023, por conta daquela asnice que ele fez na primeira curva do circuito Hermanos Rodrigues, fechando na frente do Charles Leclerc, num 3 lado a lado. E detalhe, ele imaginou que o Leclerc iria frear para não bater? Não, o Leclerc não é companheiro de equipe dele. Então o Leclerc manteve o carro ali. Foi a mesma coisa, ou algo muito similar do que Senna fez para tirar o Prost da pista em 90 para ganhar o 2º título mundial. O Senna queria reduzir, frear para evitar o choque. Não, o Leclerc não fez isso também. Então, a responsabilidade é do Sérgio Pérez, que vinha pela linha de fora e foi muito confiante, acreditando que o Leclerc iria desacelerar, frear, recolher para que o Sérgio Pérez fizesse essa tangência. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Quem é o Sérgio Pérez na fila do pão, senhoras e senhores? O Sérgio Pérez é um homem desempregado na Red Bull hoje. O Sérgio Pérez, ele não é um Daniel Ricciardo. Isso que é o mais sério. As pessoas tentam comparar pela ausência de argumentos, porque, de novo, você coloca os mesmos argumentos de que o carro ganhou sozinho e Lewis Hamilton só virou o volante para a esquerda e para a direita, é exatamente isso que poderia ser utilizado como argumento para justificar as vitórias de Max Verstappen. Só que qualquer pessoa que tem QI acima de 90 e tem bom senso e olha para as coisas ou para os fatos tal e como a realidade fala ou mostra, vê que Max Verstappen é o melhor piloto da categoria nesse momento. Ele extrai do RB19 muito mais do que Sérgio Pérez poderia extrair. E assim, extrai com consistência, é performance. Claro que tem a estrategista do Max Verstappen merecia um prêmio. Ela é parte do sucesso do Verstappen também. Mas não adianta nada uma boa estratégia se você não tem um piloto competente para extrair o máximo do carro e executar a estratégia à perfeição. E isso é o que o Max Verstappen faz.
seria muito injusto da minha parte jogar na cara dos torcedores do Verstappen que o piloto holandês conseguiu 2/3 de suas vitórias, 2/3 das 51 vitórias de Max Verstappen apareceram de 2021 para cá, quando a Red Bull teve um carro apto para disputar com a Mercedes ou com qualquer outra equipe o título mundial. Antes disso, entre 2015 e 2020, o Verstappen era um piloto que errava pra caramba, era inconsistente, era destemperado e conseguiu apenas 1/3 de suas vitórias. E isso porque eu estaria também relativizando o fato de que quando o Verstappen teve um carro que ele poderia ter a chance de ganhar, que é o carro da Red Bull, ele assumiu o assento do carro e venceu na primeira corrida. Eu estaria relativizando isso, porque na Toro Rosso ele não fez nada. Isso também está alinhado com os fatos. O que o Verstappen fez na Toro Rosso? Nada. Todas as 51 vitórias dele foram pela Red Bull. Seria justo se eu dissesse que a Red Bull andou sozinha, que o carro andou sozinho e ele só virou para a esquerda e para a direita? É óbvio que não. Mesma regra tem que valer para o Lewis Hamilton. De novo, eu não falo nem pelo Valtteri Bottas, porque há quem diga que o Bottas só consegue ser melhor do que o Gerhard Berger. E isso porque quem assistiu o Drive to Survive sabe que o Bottas teve até mais brilho do que o Berger quando foi companheiro do Senna. Porque o Berger não foi o segundo piloto da McLaren, ele foi o melhor amigo de Ayrton Senna enquanto ele dirigiu pela equipe na época do Ron Dennis. Então, até o Bottas apresentou mais brilho do que o Gerhard Berger. E o Bottas não teve a mínima chance contra Lewis Hamilton. O nosso amigo Nico Rosberg, de novo, ele teve que suar sangue para conquistar o título mundial dele. Todo mundo que acompanhava a Fórmula 1 em 2016 testemunhou não apenas uma batalha épica dentro das pistas, mas uma batalha mental sem precedentes. Lewis Hamilton testou o psicológico de Nico Rosberg ao limite. E o Rosberg conseguiu aquele título suando sangue. E desconfio que o Rosberg está traumatizado até hoje por conta daquele campeonato de 2016. Dito isso, senhoras e senhores, menos, bem menos, quase nada. Olha, eu até entendo que gostar de alguém é algo subjetivo. Eu conheço pessoas que gostam de pessoas que, para mim, foram muito mau caráter. Gente que violou minha privacidade, gente que foi muito sacana, que me passou a rasteira, e tem pessoas que gostam dessas pessoas mesmo com código moral e ético distorcido. Gostar de alguém, gostar de alguma coisa é algo muito subjetivo. Agora, dizer que alguém é melhor do que outro alguém, a gente tem que se basear nos fatos e não nas nossas preferências. Chega a ser um absurdo essa tentativa de distorção de narrativa para cima do Lewis Hamilton. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira do GP Brasil. Sim, de propósito, eu quero ter o hype. Eu quero ter o hype, mas eu quero dar a minha opinião sobre essa palhaçada. Então, vamos acordar para a vida, meu povo. Vamos parar de achar que o mundo é apenas e tão somente a percepção individual, o achismo, o gostar de alguém. Os fatos estão aí. Nada, nem ninguém vai tirar o fato de que Lewis Hamilton é um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1, um dos melhores pilotos, tanto em performance quanto em resultados, e ele está no panteão não só do esporte Fórmula 1, como de todos os esportes. Ele está na mesma prateleira que Pelé, Messi, Michael Jordan, sei lá, Tiger Woods, Wayne Gretzky, Michael Phelps, Usain Bolt, enfim, ele está nessa prateleira. Michael Schumacher, né? Porque Schumacher tem 7 títulos e que fica o registro. Eu não estou aqui dizendo que em nenhum momento eu não fiquei descontente com essa dominância da Mercedes. Tá? Eu odiei aquela Williams de 92, de outro planeta, que a Williams provocava. Vai ver vídeo na internet. A Williams provocava, ficava com aquele carro subindo e descendo na suspensão ativa só para provocar. Eu odiava aquela Williams. Eu odiei o fato do Fernando Alonso conquistar 2 títulos mundiais, porque era uma dominância da Renault.
odiei os 5 títulos do Schumacher porque era uma dominância da Ferrari. Eu detestei os 4 títulos do Vettel porque era uma dominância da Red Bull. Mas aí a gente vai amadurecendo. Detestei os títulos do Hamilton. Era um pé no saco assistir a Fórmula 1 todo domingo, sabendo que o Hamilton ia vencer e que a Mercedes iria vencer. Era um pé no saco assistir a Fórmula 1, principalmente entre 2010 e 2014, porque a gente sabia que a Red Bull ia se recuperar e ia ganhar todas as corridas da segunda metade da temporada, tal e como o Vettel fez em pelo menos 2 oportunidades. Então, eu sei o que vocês sentem quando tem uma dominância de um piloto. Sim, dá raiva. Sim, a gente perde o gosto em ver corrida. Mas eu não posso, com a maturidade que eu tenho, com os 40 anos de Fórmula 1 que eu tenho nas costas, negar os fatos. Negar que Alain Prost foi um piloto excepcional. Negar que Sebastian Vettel foi o melhor da sua era, da sua geração. Construiu uma dinastia de 4 anos na Fórmula 1. Negar a genialidade de Michael Schumacher. Não posso negar isso. E eu não vou negar a genialidade do Lewis Hamilton apenas e tão somente porque tem uma geração, que boa parte dessa geração é a geração Drive to Survive, e pauta suas opiniões a partir de achismos e de outros pensamentos que eu não quero mencionar nesse vídeo para não entrar em polêmica ainda maior, afirmando categoricamente que qualquer piloto em qualquer condição pode ser melhor do que um heptacampeão mundial. Fizeram a mesma coisa com o George Russell. Foi o George Russell passar uma temporada andando na frente do Hamilton, vencendo uma corrida e o Hamilton não, que colocaram o George Russell como o jantador de pilotos heptacampeões, o novo gênio da Fórmula 1. George Russell tem uma grande margem de crescimento. Ele, para mim, vai ser um futuro campeão mundial, da mesma forma como Lando Norris e Oscar Piastri também serão. Agora, dizer que ele jantou o Hamilton em 2022, e assim, tem canais de vídeos fazendo narrativa seletiva, comparando os 2 pilotos sem analisar os resultados de 2023, sem analisar a performance de Hamilton e Russell. E agora que o Hamilton está prestes a ser vice-campeão do mundo, ficam jogando esse papinho de o Sérgio Pérez, de repente, pode ser melhor. Só pode ser zoeira, tá? Eu quero acreditar que foi zoeira, para não dizer que essas pessoas ou são mal intencionadas ou são efetivamente burras. Tem que ir abaixo de 90. E sim, eu fico revoltado com esse tipo de coisa, porque eu sei o quanto é duro para o Lewis Hamilton provar o seu valor num mundo que sistematicamente tenta diminuir ele a todo custo, mesmo com todos os méritos e todas as conquistas alcançadas na carreira. Eu sei porque acontece comigo de tempos em tempos. Eu tenho que fazer muito mais do que os outros para mostrar o meu valor e provar que eu tenho valor numa sociedade que de tempos em tempos parte dessa sociedade tenta me diminuir e me destruir. E é isso, final de semana tem GP Brasil. Na segunda-feira vou fazer aquele vídeo de resumão da corrida em Interlagos. E esse vídeo sim foi para conseguir o hype, foi para levantar a discussão e foi para fazer com que algumas mentes menos capacitadas tentem no mínimo ser menos cara de pau e começar a olhar os fatos pelos fatos e não pelo achismo, pela percepção da realidade alternativa ou por pensamentos terceiros que eu não vou mencionar, mas vocês sabem muito bem quais são. De novo, nada vai tirar o mérito de Lewis Hamilton, que é 7 vezes campeão do mundo, da mesma forma que Michael Schumacher. Engraçado é que ninguém questiona se o Schumacher foi genial ou não. Ninguém questiona os 7 títulos do Schumacher. Foi o Schumacher que venceu, não foi o carro. Não foi a Ferrari ganhando o título no GP da França. Foi o Schumacher. Mas no caso do Lewis Hamilton, é a Mercedes. Será que está acontecendo, né? Será que o Hamilton precisa olhar para o espelho para entender o que está acontecendo?